Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amigos, vocês que estão do outro lado da telinha, que vão ver esse vídeo mais um pouquinho a respeito sobre o estudo que fala sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, nesta oportunidade, nós vamos estar lendo de novo, né? Aquele versículo que nós lemos no começo, que está no livro de Salmos 119, livro dos Salmos 119, versículo 105. Vamos ler aqui. Livro dos Salmos, Salmo 119, versículo 105, que vai dizer assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus é luz, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como nós já lemos no primeiro vídeo. E agora nós continuamos com esse estudo a respeito da palavra de Deus. É interessante falar que a Bíblia, ela contém 66 livros, 39 no Velho Testamento ou no Antigo Testamento e 27 no Novo, como nós estudamos no vídeo anterior. E também acrescentando aqui que a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores, 40 homens que escreveram a Bíblia, 40 pessoas que escreveram a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo ou inspirada por Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que os primeiros livros da Bíblia, cinco primeiros livros, nós vemos que foi Moisés que escreveu. E para dar a esses cinco livros é dado o nome de Pentateuco, que vem de penta, 5. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado então de Pentateuco, tá bom? Que é Gênesis, Êxodo, né? Números, Levíticos e Deuteronômio, tá bom? Então, os 5 livros primeiros da Bíblia, que vai tratar da saída, né, da primeira Gênesis, da criação, né, e do desenvolvimento da criação do ser humano. Depois vem o Êxodo, que vai tratar da saída do povo de Israel do Egito, né, e a continuação deles, depois o que aconteceu, os milagres que aconteceu durante a trajetória da saída do Egito para a terra de Canaã, onde Deus falou que eles herdariam a terra que mana leite e mel. Então, eles, durante a trajetória do Egito até a terra de Canaã, eles tiveram milagres que Deus fez. Deus colocou uma nuvem para cobrir eles, para livrar eles do sol causticante, uma coluna de fogo durante a noite para clarear o caminho e também para cuidar deles, aquecer eles no frio que eles estavam sofrendo, e assim por diante. Deus foi trabalhando, né? Nós vemos também o maná que Deus mandou, né, lá no deserto. Nós vemos também as codornizes que Deus providenciou quando ele estava com vontade de comer carne. Nós vemos que
Deus fez brotar a água da rocha. Tudo isso vai estar ali no livro do Êxodo, explicando nos outros demais livros, até Deuteronômio. E são os primeiros livros, 5 livros que Moisés escreveu, chamado de Pentateuco. A Bíblia, como nós falamos, ela foi escrita por 40 autores, 40 pessoas que escreveram. E aqui nós temos uma lista, né? E todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, por Deus, para poder escrever. E nós vemos que uns eram profetas, outros eram reis, outros eram sacerdotes, outros eram pescadores, outros eram criadores de gado e outros eram até mesmo cobrador de impostos, né? Como se nós vamos ver lá no Novo Testamento já, nós vemos Mateus, né? O livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, e esse Mateus, ele também tinha um nome de Levi, e Jesus estava passando na coletoria, ali onde coletava os impostos, e Levi estava lá, ou Mateus estava lá. E ali Jesus passou e disse, me segue. Ele abandonou tudo aquilo ali, o emprego dele, e seguiu a Jesus. E ali ele foi anotando, escrevendo tudo que Jesus fazia, os milagres, as palavras de Jesus, o que Jesus ensinava, foi escrevendo. Então, quando você leu o livro de Mateus, ele era um cobrador de impostos. Nós vemos também o livro de Jó. Se nós lemos o livro de Jó, nós vamos ver que Jó era um homem muito rico, e ele era criador de gado, ele era criador de jumentos, de ovelhas e assim por diante. Então Deus foi usando as pessoas, né, para escrever. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fabricador de tendas, né? Então Deus usou ele de uma forma maravilhosa, escrevendo, né, 13 cartas ali no Novo Testamento. E então são pessoas inspiradas pelo Espírito Santo que escreveu a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós vamos ver Pedro, né, que escreveu também as suas cartas, e ele era pescador antes dele fazer parte do apostolado, antes dele fazer parte ali dos apóstolos, né? Jesus vai lá para a Galiléia e ali Pedro está lá pescando, né? Está lá pescando lá. E ele já tinha pescado a noite inteira e nada tinha apanhado. Mas Jesus chega lá e diz assim, empreste seu barco para mim, que eu vou pregar para essa multidão. E ele empresta o barco para Jesus. E depois que Jesus terminou lá o discurso, ensinando a multidão, Jesus fala para Pedro, lança o barco ao mar e vai ao lugar profundo e lança a rede. E Pedro começa a falar para ele, mas nós já lançamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque o Senhor mandou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E quando Pedro, mais os demais que estavam com ele, lançou a rede, e ali saiu então cheia de peixe, a ponto de que eles estavam puxando a rede e as redes começaram a querer se romper de tantos peixes que eles tinham pegado, e eram peixes grandes. E eles chamaram então um outro barco que estava próximo dos seus, que era companheiros de Pedro, que eram amigos de Pedro, e ali ele chamou, e a Bíblia vai dizer que os 2 barcos se encheu de peixes, de grandes peixes, e os barcos iam meio a pique, quase afundando de tanto peixe.
Então, quando nós olhamos esta passagem, nós vemos que Deus, ele escolhe, né? Ou seja, ele escolheu lá no passado pessoas humildes, pessoas simples, mas também escolheu reis, escolheu como o apóstolo Paulo, que era bem estudado, e para fazer a obra de Deus, mas também escolheu Pedro, que era um pescador, e assim Deus faz até mesmo nos nossos dias para fazer a obra dele, para poder proclamar o evangelho dele. Ele continua a escolher grandes e pequenos, pobres, ricos, não importa a raça, para Deus ele usa de uma forma maravilhosa a cada um daqueles que dá lugar, né? Então é isso aí. Nessa oportunidade nós vamos falar pouco hoje, somente um vídeo rapidinho, e se Deus permitir, amanhã nós vamos gravar mais vídeos para vocês. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, vamos estar orando. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar cada família, cada pessoa, Senhor, que está precisando de um milagre, Pai, de uma cura. Quem sabe está passando por uma enfermidade, quem sabe está passando por momentos difíceis no lar, na família, mas que eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor entra neste lar, faça um milagre, que o Senhor entra nesta família, faça um milagre, que o Senhor venha suprir as necessidades. Talvez a pessoa está desempregada, que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor. Talvez a pessoa está triste, que o Senhor dê alegria para ela, Pai. Talvez existem pessoas que estão passando por um momento de ansiedade, de crise de ansiedade, Senhor. Mas eu venho pedir para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte, para que o Senhor transforme, para que o Senhor dê a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade, Senhor. Ó Pai, eu venho pedir também para aqueles que estão com depressão, meu Pai, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha dar a libertação para esta pessoa, Pai, para que ela possa se sentir melhor, para que ela possa se sentir alegre, para que ela possa se sentir feliz e ela possa buscar, Senhor, os teus conhecimentos, a tua sabedoria e os teus ensinamentos, Pai, que o Senhor tem deixado para nós nas Sagradas Escrituras, ou seja, na Bíblia Sagrada. Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida, que cada um de nós possamos cada dia melhorar, Senhor, na busca pela Tua Palavra, na busca pelo entendimento da Bíblia, na busca pelo conhecimento da Tua Palavra, Senhor, e os Teus ensinamentos, Pai. Os Teus mandamentos, como diz a Tua Palavra, não são pesados, mas sim de bênção para as nossas vidas. Eu quero te agradecer e eu quero te louvar em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.